A gente pausou em Mateus, irmão Mael. Iniciar ali, a gente pausou. Ó, vou mexer. Então nós falamos sobre... Todo cristão precisa conhecer mais sobre teologia, falar acerca ou entender mais sobre estudos sobre Deus ou a respeito de Deus. Estarmos prontos para responder todo aquele que pedir a razão da esperança que há. Ele vai andar, amigo. Em nós. 1 de Pedro 3:15 a 18 fala que precisamos estar prontos para responder sobre isso. E estando prontos, alguns benefícios que nós recebemos por estarmos prontos, preparados nesse lado teológico, que é para anunciar as grandezas de Deus, requer preparo no falar. Quando você está preparado, estuda, você está pronto para falar. Segundo, não basta simplesmente falar de Jesus, né, de forma aberta. Olha, vai na minha igreja, né? Você precisa fazer discípulos, você precisa ensinar. E para isso você precisa estudar, aprender mais. Terceiro, estar preparado para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que há em nós. Isso nos leva a diagnosticar, né, qualquer tipo de doutrina contrária, ou estar preparado para responder aqueles que não creem. E a gente chama essa matéria de apologética, né? Defesa da fé. E quarto, estar bem preparados, não seremos levados por nenhum ou qualquer vento de doutrina, como diz em Efésios capítulo 4, versículo 14. E aí fizemos uma pergunta. A pergunta foi: a Bíblia fala sobre Jesus, de Gênesis a Apocalipse? Sim ou não? Tem gente que está na dúvida ainda. Sim, fala sobre Jesus. Mas não vi a palavra Jesus lá no Antigo Testamento, mas fala sobre Jesus. Nós pegamos alguns textos, e o primeiro texto que nós trabalhamos em cima para entender isso foi o texto de Gênesis, capítulo 3, versículo número 15. A gente chama de próprio Evangelho, ou seja, o primeiro Evangelho a ser pregado, o próprio Deus prega esse Evangelho. Falamos sobre cosmovisão cristã, né? Quem lembra de como que... projeta para mim aqui na televisão, por favor. Cosmovisão cristã. E quem lembra como é o pano de fundo que nós precisamos ler a Bíblia? Quem lembra aí? Quem arrisca? Criação, queda, redenção e glorificação ou consumação. Isso é importante. Você vai ler toda a narrativa bíblica, toda a história bíblica nesse pano de fundo: criação, queda, redenção e consumação. Você vê a história bíblica. Então, a gente falou que vem a ser cosmovisão. O nome já diz: cosmo, né? Mundo, visão. A visão acerca do mundo, ou de como eu enxergo o mundo. E a partir de que lente eu vou enxergar o mundo? A partir da lente bíblica. Então, eu enxergo o mundo através das lentes bíblicas, ou da lente bíblica, eu faço essa leitura. Então, quando a gente vai para a Bíblia e a gente vê Deus cria tudo perfeito, Gênesis capítulo 1, e aí acontece a queda, né? O que é a queda? É o pecado, né? O homem peca, Gênesis capítulo 3, e há essa separação de Deus e do homem por conta do pecado. Deus santo, homem pecador. Mas a todo momento Deus levanta os profetas para chamar o povo ao arrependimento. A gente vê isso muito claro em alguns textos bíblicos, como por exemplo Isaías capítulo 1, que Deus fala: eu já estou farto de holocausto, eu já estou saturado, não tem nada ação, da cabeça à planta dos pés está tudo doente. Isaías capítulo 1 você vê
essa descrição, Deus falando e chamando o povo ao arrependimento. Arrependam-se, lavem-se, purifiquem-se, né? Vamos razoar. Deus chama o seu povo para conversar, para razoar, ou seja, para discutir a questão e trazer perdão. Se ouvires hoje a voz do Senhor teu Deus, não endurecerá, não deixe o seu coração duro, diz a palavra do Senhor. Então, esse levantamento dos profetas apontam para o Messias que viria. Na antiga aliança vai apontar para o Messias, Jesus, e viria para salvar. E na nova aliança, o Novo Testamento, aponta para o Messias que veio para nos resgatar. Então, essa é a redenção que acontece em Cristo Jesus, que nos salva dos nossos pecados. E a consumação ou glorificação será o ponto auge, da volta de Jesus Cristo. Então, quando você pega, por exemplo, Êxodo, vamos dar um exemplo aqui de Êxodo. Você pega Êxodo, você vai ver, por conta do pecado, o homem foi levado para o cativeiro egípcio, 400 anos. Deus levanta o Redentor, a figura de Cristo está presente em todo momento da Bíblia. Levanta o Redentor, Moisés. Moisés é levantado e para salvar o povo do Egito, da escravidão. E quem é que fez isso? Quem é que fez isso? Jesus. Jesus veio para nos salvar, para nos resgatar. E a redenção ali, Moisés, apontando para uma glorificação, para uma consumação. Algo vai acontecer. Falando do livro de Êxodo, o que iria acontecer? A chegada à terra prometida. Então, em toda a Bíblia você vai ver essa narrativa de criação, que é da redenção e consumação. Depois você vê a mesma coisa com Josué, o tempo dos juízes, depois o tempo da monarquia unida, 120 anos de reinado de Saul, Davi e Salomão. Você percebe isso, a todo momento uma guerra, o Senhor chamando o povo ao arrependimento, o povo, por conta do pecado, escolhe um rei. Agora eu quero um rei. Todo mundo tem rei, a gente não tem rei. Você quer um rei? Então toma o teu rei. Saul foi o primeiro rei. E depois começa aquelas coisas todas e chama o povo ao arrependimento. Levanta profetas, Samuel, Natã, se arrependam. A todo momento você vê toda a narrativa bíblica na criação, queda, redenção, apontando para a consumação. Então fica tranquilo quando você lê a Bíblia, nesse pano de fundo, dessa cosmovisão que a gente tem, desse pressuposto da palavra de Deus. Quando você tem isso muito bem claro na sua mente, quando você vai para a Bíblia, você já vai entendendo o porquê. Por exemplo, você chega, aí geralmente a gente tem dificuldade no Antigo Testamento. Você fala assim, por que ele está falando isso? Pode ter certeza, está chamando o pessoal para se arrepender dos pecados. Está chamando o povo para se arrepender dos seus pecados. E daí nós, vai passando junto com o que eu for falando aí, a gente deu um panorama histórico falando acerca desse tempo. Volta mais alguns slides. Passamos o período do Pentateuco, chegamos no período dos Juízes e agora estamos no período da monarquia unida, quando Saul é levantado como rei, depois Davi, depois Salomão. Quantos anos para cada um de reinado? 40 anos de reinado de Saul, 40 anos de reinado de Davi e 40 anos de reinado de Salomão. Então, quando chega em 931 a.C., a divisão dos reinos. Então, 931 a.C. Então, Jesus é a datação zero. Então, voltando para trás, voltando até 931 a.C.
Depois em Jesus, 0, a gente começa ali contar 1, 2, 3, 4, 5. Até aí tudo bem? Isso é importante a gente entender para esse tema aqui. Então, em 931 a.C., o reino era um só, eram 12 tribos, lembra disso? As 12 tribos. Só que houve essa divisão. E essa divisão ficou Reino do Norte, Reino do Sul. Reino do Norte, Israel, e Reino do Sul, Judá. Reino do Norte, Samaria, capital, e Reino do Sul, Jerusalém, a capital. Então, houve essa divisão. Então, houve a dinastia do Reino do Norte e a dinastia do Reino do Sul, ou seja, os reis, né? No Reino do Norte, eles foram o primeiro a cair. Primeiro a ser destruído foi o Reino do Norte. Não teve um rei que fez alguma coisa que agradou o Senhor no Reino do Norte. O Reino do Norte que está a turma lá do Acabe, né? Lembra do Acabe, da Jezabel? Então, quando você lê a Bíblia, desses profetas do Antigo Testamento, você vai geralmente ler, ele vai falar o período que está. Como por exemplo aqui, Isaías. Isaías, ele tem umas 3 facetas, mas vamos nos ater aqui só para exemplo de texto. Por exemplo, Isaías capítulo 1, versículo de número 1. Ele vai dizer assim: visão que Isaías, filho de Amós, que Amós com Z, não é Amós o profeta, teve a respeito de Judá e Jerusalém. Pronto, já tem uma informação. A visão é acerca de que reino? Reino do Sul, Judá e Jerusalém. Judá, Reino do Sul, capital Jerusalém. Já tem uma informação. Nos dias de Uzias, Jotã, Acais, Ezequias, reis de Judá. Então ele está falando a visão do Reino do Sul. Ele já deu o nome dos reis aí: Uzias, Jotã, Acais e Ezequias. Esse é o tempo, né, inicial ali da profecia de Isaías. Então você já tem informação preciosa aí. Os reis da época e para quem está sendo profetizado. Isso é muito importante. Daí você tem todo o contexto. Por quê? O Reino do Norte, as 10 tribos que ficaram no Reino do Norte caem, ou seja, o Império Assírio toma conta de tudo. Em 722 o Reino do Norte já é destruído. Então a Síria começa a tomar conta. Já o Reino do Sul, Judá, continua até um período de 586 a.C., que é quando Judá também quebra, cai. Quando foi esse período que o Reino do Sul quebra, cai? Foi no período do Nabucodonosor, Babilônia. Agora, não mais a Síria, a Babilônia toma conta de tudo. E aí você lembra da história? Quando você lê lá em Daniel, capítulo de número 1. Babilônia estava ali sitiando para dominar. Isso em 605. Até que ela vem com força, destrói tudo. Em 586, Babilônia toma conta de tudo. Você lembra de como que foi a queda a derrota da Babilônia, né? Nabucodonosor, depois seu sucessor. Eles pegaram os utensílios do templo que Salomão havia feito. Salomão havia feito o templo. Eles pegaram os utensílios e começaram a profanar, bebendo, orgia e tudo mais. E daí apareceu uma mão escrevendo na parede. Você lembra o texto? Mene, mene, tekel, parsim. Ou seja, vocês vão ser julgados e vocês vão ser destruídos. E a Babilônia começa a governar, né, por aquele período de tempo, até que a Babilônia também cai. E aí você vai lembrando das visões que Daniel teve, né? E Daniel está lá na Babilônia, está nesse período. Então a importância de você conhecer. Quando você vai ler o livro de Daniel, você está entendendo o cenário. Foram 70 anos de cativeiro. Jeremias já havia profetizado isso. Vocês vão ficar presos durante 70 anos.
Foram 70 anos de cativeiro, a profecia se cumpre. A Babilônia cai, e agora quem está governando, dominando é o Império Medo-Persa. Os persas começam a dominar, e a Babilônia cai para o Império Medo-Persa. E o povo de Deus, Judá, está nessa guerra toda ali, sempre debaixo de alguma autoridade. Até que aí a gente chega no período pós-cativeiro ou pós-exílio. Qual é o período do cativeiro e de exílio? Foi o período da Babilônia. Até aí tudo bem? Eu estou indo muito rápido. Eu tenho que ir rápido porque eu tenho que entrar em Mateus. Eu já falei disso aqui, depois a Mayara vai colocar no YouTube e depois você mergulha mais um pouco lá. Então, qual é o período de exílio? O período do cativeiro babilônico, 70 anos de cativeiro. Pós-exílio é depois da Babilônia. Então, agora a gente está falando do período Medo-Persa. Quem é que estava lá? Aí você começa a ver Neemias. Neemias vai estar ali no período de 444 a.C. É quando Neemias volta para reconstruir os muros. Mas Zorobabel já havia voltado para reconstruir o templo. Esdras já havia voltado para ensinar as leis. E agora Neemias está voltando para reconstruir o muro. Ele reconstrói em quantos dias? 52. Se não me falha a memória, 52 dias. Você vai lá ler o livro de Neemias. Então olha como a importância da história, e você conhecer a história para entender o porquê do livro foi escrito, por que ele estava profetizando aquilo, por que ele estava falando aquilo. E agora, depois do período do Império Medo-Persa, também o Medo-Persa vai cair. Esse Império Persa vai cair. E vai agora entrar o período dos gregos, de 331 a 167 a.C. Aí tem as grandes conquistas você conhece a história, né? Vem os grandes filósofos, Alexandre o Grande começa a conquistar, e ele já fica chateado porque ele não tinha mais nada para ele conquistar. Só que aí daqui a pouco começa também a revolta dos Macabeus. Tudo nesse contexto até chegar ao Novo Testamento, na plenitude dos tempos. Jesus vem na plenitude dos tempos. A palavra de Deus vai dizer, ele vai entender o porquê dessa plenitude dos tempos. Então vai se construindo impérios, reinos, e vem a revolta dos Macabeus, o Judas Macabeus. Eu não quero saber mais agora de ser governado e tal, aquela coisa toda. E daqui a pouco chega, né, nesse contexto de político, religioso, chega os romanos, que fica do período de 63 a.C. até 135 depois de Cristo. Então Jesus nasce nesse período. Então olha quanto da história a gente andou até chegar no período de Cristo, certo? Então Jesus vem nesse tempo da plenitude dos tempos, onde o Herodes o Grande também começa a construir muitas coisas, caminhos são abertos, né? Havia um porto de Cesareia Marítima, onde havia transição de mercadorias, né? A gente pôde ter a experiência de ir lá visitar a Cesareia Marítima, onde tinha o local onde era o palácio de Herodes também, onde teve a torre de Massada, né? Onde se via se vê, né? Todo o mar morto ali, toda aquela região do deserto, onde eles corriam, se escondiam lá, e era uma fortaleza, né? Uma fortaleza bem no alto mesmo, que a gente teve que subir de bondinho. E de lá via tudo, a construção dos romanos era algo fora de série para aquela época. Então, Jesus veio nesse tempo da plenitude dos tempos. E a gente começou a falar sobre o Novo Testamento, o que vem a ser o Novo Testamento, ou o Antigo Testamento. Então,
A ideia de testamento é a ideia de pacto, de aliança. Em Jeremias capítulo 31, versículo 31, vai falar sobre a minha nova aliança. Já lá no Antigo Testamento aponta para uma nova aliança que viria. São vários pactos que aconteceram. O pacto adâmico, o pacto... aí o texto: eis aí que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então, essa nova aliança está falando sobre pacto. Então, quando você fala sobre Antigo Testamento e Novo Testamento, você está falando sobre Antiga Aliança e Nova Aliança, Antigo Pacto e Novo Pacto. Então vem a ideia adâmica, a aliança adâmica, a mosaica e por aí vai. Abraâmica, né, e mosaica e por aí. Foram várias alianças, vários pactos que foram feitos, pactos por obediência à palavra, pactos pela fé, né, como foi o caso de Abraão. E veio vários pactos até que veio a nova aliança, aliança no meu sangue, diz o Senhor Jesus, que é a aliança superior, né, à antiga. Então, quando se fala de nova aliança, ele não está falando de algo inédito. Não é isso. Né? Se a gente pensar que é algo inédito, a gente está anulando a antiga. E não é isso. É algo novo no sentido de superior à antiga. Então, a nova aliança, que é a aliança do sangue de Jesus, é uma aliança superior à antiga. Transmite a ideia de algo renovado, restaurado. Então, quando a gente está falando sobre Novo Testamento, estamos tratando sobre esse assunto, esse novo pacto, essa nova aliança. Pois bem, entramos no que falamos sobre os sinóticos. Quem lembra quais são os evangelhos sinóticos? Vamos lá: Mateus, Marcos, Lucas e só. Isso só. Mateus, Marcos e Lucas são os evangelhos sinóticos. E João? João não. João, por que a gente chama de evangelhos sinóticos? A ideia de sinótico é aquele que se vê em conjunto ou tem a mesma visão. Então a ideia é como se pensa numa montanha, né? E lá no pico tem uma imagem, e de um lado Mateus, de outro lado Marcos e de outro lado Lucas estão enxergando em conjunto o mesmo ponto, de perspectivas diferentes, mas as narrativas são semelhantes, né, com relação à geografia, com relação à narração histórica, os milagres, né, de Jesus. Já o ministério de Jesus na Judéia, na Pérea, então ele tem eles se parecem nesse contexto. João não. João apresenta Jesus de uma outra perspectiva. E a gente vai ver o porquê disso que acontece com João. Pois bem, então entramos agora sim no Evangelho de Mateus. Oh glória, todo mundo estava ansioso por Mateus. Então, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 1. Mateus 1. Vamos lá. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Pra gente, meu irmão, aí você começa a pular a genealogia, né? Na tua Bíblia. Você vai ler, aí você lê assim, filho de fulano, filho de fulano, que gerou ciclano, filho de... Aí você lê e fala assim, isso não faz sentido para você, mas para o ouvinte da época faz todo sentido. E você vai entender porque faz sentido. Então vamos lá. A gente vai pular alguns nomes aí, só para a gente pegar alguns nomes chaves. Livro da genealogia de Jesus,
filho de Davi, filho de Abraão. Já começou aí. Tem uma informação muito forte aí. Está falando que ele é da família de quem? De Abraão e de Davi. Meu irmão, eu quero... O judeu vai pensar o seguinte: eu quero saber quem é esse. Filho de Abraão, filho de Davi. Certo? Aí Abraão gerou Isaac, ele começa a falar quem gerou quem. Parará. Versículo 6. Jessé gerou o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe, parará, parará, parará. Versículo de número 11. Josias gerou Jeconias e os seus irmãos no tempo do exílio babilônico. Olha só, ele começou lá em Abraão, foi falando a geração e agora está em 605 do exílio babilônico. Continuando. 16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, ou seja, o Messias. Opa! Está falando para mim que o Messias veio da geração de Abraão, Davi, da linhagem real, ele é da tribo de Judá, então, que chegou até José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, ou Messias prometido. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio até da Babilônia, na Babilônia, até Cristo, 14 gerações. Então ele está trazendo uma informação muito importante acerca de quem é Jesus, da linhagem de Jesus. Então é como se falasse assim: ó, lembra do pastor Carlos Felipe? Filho da Ivone, Cruz Carlos. Filho da Ivone, que é filha do seu João, Manuel, com a dona Euni. E o pai da dona Euni era o seu Américo Francisco. O pai do seu Américo Francisco, eu não sei. Eu só se conheci até meu bisavô. Mas se minha avó estivesse aqui, ela ia saber. Então você vai indo, né? Você vai lá no Espírito Santo, da onde veio a família da minha avó, pai de mãe, e a família do meu pai, pai de pai, veio de Minas, né? E do meu avô também, pai de mãe, veio de Minas. Mas quando dá parente da minha avó, você chega lá no Espírito Santo, em Vitória, aquela região lá, e fala assim: isso aqui, eu tive lá, tinha meses quando ele esteve aqui, mas ele é filho de quem? É neto da Preta, apelido da minha avó. É neto da Preta. É filho do Merquinho. Merquinho é meu bisavô. Então abraça. Por quê? Por conta do meu bisavô, que foi um cara muito gente boa. Então a família se tornou gente boa por conta do meu bisavô. Então olha como é que são as coisas. Então, quando se fala dessa genealogia, está falando da onde Jesus veio. Então vamos entrar agora no Evangelho de Mateus. E lembrando, Evangelho significa o quê? Boas novas, ou boa notícia. Então, quando o Evangelho está sendo escrito, está sendo apresentado, ele está falando sobre uma boa notícia, uma boa nova. Tá? Essa palavra que vem do grego, né, Evangelho, é uma boa notícia. Então, há uma história por aí, o Evangelho segundo Mateus, uma boa notícia que Mateus está escrevendo e está apresentando. Então, Mateus ele vai apresentar Jesus Cristo como Rei dos Judeus. Então, no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, esse livro vai registrar o cumprimento de muitas das profecias veterotestamentárias, ou seja, muitas das profecias do Antigo Testamento Mateus está apresentando, e como cumprimento e chegada do Messias,
prometido, enfatizando o que Jesus estava ensinando, diferente dos outros evangelhos, a gente vai ver por isso. Então, Mateus é esse que escreve o evangelho, né? E era um dos discípulos, era o cobrador de impostos, que o nome dele era, quem lembra? Levi. Era o nome dele, Levi. Então vamos lá, autoria. Pastor, como é que a gente sabe a autoria de um livro? Né? Foi a dúvida que pairou aqui. Se no Evangelho de Mateus, como está escrito ali, o autor é anônimo, no sentido de ele não coloca o nome dele. Mas quando você pega todo o relato histórico e você vê a tradição da igreja e a tradição histórica, confirma que quem escreveu o Evangelho de Mateus foi o próprio Mateus. Você tem em 120 depois de Cristo, o Papias de Hierápolis foi um dos primeiros que disse que esse Evangelho de Mateus pertencia ao próprio Mateus. Você tem também Irineu de Lyon, que foi um dos pais da igreja. O material pós-era apostólica, ou seja, depois dos apóstolos, é muito importante, que vem agora, após a era apostólica, vem os pais da igreja, né? A gente chama os pais da igreja. Quem são os pais da igreja? São essa turma aí que veio depois da era apostólica. A gente tem, como eu falei, Irineu de Leão, Orígenes, Policarpo de Esmirna, são essa turma toda aí. Quando você pega esse material, por exemplo, Policarpo foi discípulo do apóstolo João. Então a gente está falando de um período do século I e século II. Então o material e a tradição histórica nesse sentido fala muito acerca dos manuscritos do Evangelho. E muitos dos livros apócrifos que existiam na época foram descartados também por esse motivo. Não eram citados, não eram colocados como inspirados por Deus, né, e tudo mais. Então, a autoria é de Mateus, e agora a gente vai para as evidências. Então, a organização por tópicos concorda com a maneira, com a mentalidade de um cobrador de impostos. Você vê como Mateus ele vai trazer os assuntos, né, por tópicos. Segundo, é o único evangelho que encerra o episódio do pagamento da taxa do templo por parte de Jesus. Então, Mateus capítulo 17, abre aí sua Bíblia, Mateus 17, versículo 24 ao 27. Olha lá. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum, os que cobravam impostos, o imposto das 2 dracmas se dirigiram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga as 2 dracmas? Pedro respondeu: claro que paga. Quando Pedro estava entrando em casa, Jesus se adiantou dizendo: Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Quando Pedro respondeu dos estranhos, Jesus lhe disse: logo, os filhos estão isentos. Mas, para que não os escandalizemos, vá ao mar, jogue o anzol e puxe primeiro o peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pague essa moeda, pegue essa moeda
e entregue aos cobradores para pagar o meu imposto e o seu. Bem uma mentalidade, um perfil de cobrador de imposto, diferente dos outros evangelhos, que não narram dessa forma. Então, quando você pega os evangelhos sinóticos, você precisa ir em um, vai no outro, ver como o outro fala, ver como o outro fala também, e aí você consegue caminhar e entender a direção do evangelista. Lembrando, fica com essa informação na mente, que Mateus está apresentando Jesus como o rei dos judeus. Quando Mateus é chamado, ele usa o nome apostólico. Essa é a quarta evidência. Ele usa o nome apostólico, diferente dos outros que colocam, os outros evangelhos que colocam o nome de Levi, o nome dele antes da era do chamado apostólico para a vida dele. Data e local da escrita. Mateus escreveu com o propósito de evangelizar os judeus. Então é bem provável que ele tenha escrito isso antes da década de 70 ou do ano 70 a.C. Por quê? O que acontece no ano 70 depois de Cristo? Quem sabe? Sabe, Fernandinho? Hã? É invadido, isso aí. Tudo é destruído, a diáspora, a fuga dos judeus, o Jerusalém é destruído, tudo é destruído. E Mateus, que está escrevendo, né, com esse viés para judeus, não narra isso. Então, pela evidência histórica e pela evidência dos fatos e do próprio Evangelho, é bem provável que ele escreveu antes do ano 70 depois de Cristo, né? Ano 70 depois de Cristo. Então, abre a sua Bíblia aí, em Atos capítulo 11, versículo 19. Então é bem provável que ele tenha escrito isso antes do ano 70 depois de Cristo, quando as possibilidades de conversão de judeus pareciam mais favoráveis. Depois de 70, né, depois de Cristo, havia uma lacuna maior entre a igreja e a sinagoga. Quanto ao local, a ideia mais comum é que o livro foi composto, né, escrito na Antioquia, para onde imigraram muitos dos discípulos. Então, olha aí, Atos 11, versículo 19. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Então, é um outro cenário. Então, ele está falando depois do ano 70, é um outro cenário, cenário de dispersão. Os judeus foram embora. E, gente, os judeus foram embora e o meu tempo também, né? Eu preciso acabar Mateus, pelo menos. Não está acabando. Destinatário. Então, pela tradição da igreja, Mateus visa aos judeus recém-convertidos uma espécie de manual da fé. Então, por isso que ele escreve, né? Então, quando o judeu, por isso que eu falei, para guardar essa informação do Evangelho, capítulo 1, lê a genealogia, ele está sabendo de onde vem a origem, ele vai dar ouvido e atenção a isso que está sendo dito. Está falando da linhagem dele, de Judá. Então, você vê há quanto tempo os judeus vêm sendo perseguidos, né? Tentando destruir Israel de tudo quanto é forma, até o dia de hoje. Até o dia de hoje. Então, com qual objetivo? Ele queria convencer os judeus não cristãos da veracidade do cristianismo. Segundo, ele tentou explicar aos cristãos como a sua religião é o cumprimento das promessas de Deus e do perdão de atividade do Antigo Testamento, no Antigo Testamento. Ou seja, ele apresenta explicando
como Jesus é o cumprimento das profecias veterotestamentárias, ou seja, das profecias do Antigo Testamento, e se cumprem em Jesus. E se cumprem em Jesus. Ele queria, terceiro, queria dar aos crentes novas instruções básicas para a vida cristã. Quarto, queria incentivar e consolar a igreja perseguida pelos romanos e pelos judeus, que a princípio já existia uma perseguição na época de Jesus. Jesus foi morto por conta de perseguição. Quando Jesus morre, o que os discípulos fazem? Eu vou pescar. Ou seja, vou voltar à minha antiga profissão. Acabou tudo. O mestre morreu. Só que Jesus aparece lá na beira da praia e grita: filhos, tem de alguma coisa aí para comer? Eles já tinham visto e vivenciado esse episódio em algum tempo. E Jesus está lá e eles não, joga a rede do lado direito. Outra evidência. Eu já ouvi isso. Tá bom, jogaram. O que aconteceu? Pegaram o peixe. E aí falou assim, o João, né? É o mestre. Falou o mestre. Pedro pegou a roupa, já nadou. Foi aí que surgiu o nado olímpico. Pedro, né? Saiu nadando. Chegou lá. Pedro, tu me amas? Né? Apacenta minhas ovelhas. Até então, poxa, Jesus está aqui e tal. Fica em Jerusalém até que do alto seja revestido de dunamis, poder. Eles ficam 10 dias orando. Até que quando eles estavam no cenáculo, o Espírito Santo veio sobre eles. E eles, com ousadia, começaram a falar das grandezas de Deus. E começaram a pregar. E 5 mil se converteram. E aí começou a azedar tudo, irmão. Você lembra da história de Lázaro? O texto vai dizer: e muitos dos judeus passaram a crer neles. E por isso planejaram fazer o quê com Lázaro? Matar. O pobre do Lázaro já tinha acabado de ressuscitar, já queriam matar ele de novo. Os judeus já queriam. Então essa perseguição já acontecia. Quando veio esse ano 70, já foi algo mais a nível hard, né, digamos assim. Então, o Mateus escreve com essa visão. Então, o texto-chave do Evangelho de Mateus, que nós podemos dizer, é Mateus 4, 17. Vai projetar aí para a gente. Mateus 4, 17 vai dizer: daí em diante Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Essa é a palavra-chave. Esse é o texto-chave do Evangelho de Mateus. Arrependam-se porque está... Volta aí, isso. Arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. Deixa aí. Arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. Ele traz a ideia do arrependimento, Jesus Cristo como cumprimento das profecias veterotestamentárias do Antigo Testamento. Traz essa ideia do arrependimento, próximo o reino de um rei, Messias prometido, Jesus, da linhagem de Davi, de uma linhagem real, ou seja, ele é rei. Só que não é um reino terreno, é o reino dos céus. Então você consegue ver o Evangelho de Mateus nesse trecho do versículo de número 17 do capítulo 4 de Mateus. Mateus, então, para a gente finalizar, ele está de mãos dadas com o Antigo Testamento, né? Houve essa lacuna de espaço de 400 anos do silêncio profético do Antigo Testamento para o Novo Testamento, onde não se foi levantado um profeta bíblico para que se entrasse no cano bíblico, né? O Senhor não levantou, mas houve essa movimentação para que acontecesse a plenitude dos tempos, Jesus viesse, se manifestasse. E agora, Jesus nasce, né?
zero, né? Ponto zero. A gente começa a contar o nascimento, não na morte de Jesus. Então, Jesus nasce, vive o seu ministério 33 anos e deixa seus discípulos. Então, domingo que vem, assim o Senhor permitindo, estaremos falando sobre o primeiro evangelho a ser escrito, que foi o evangelho de Marcos, e não foi o de Mateus. Aí eu falei, caramba, agora mudou tudo. Por que Mateus vem na frente? É uma ordem cronológica e teológica, no sentido de que o Mateus está ali de mãos dadas, literalmente, com o Antigo Testamento. Ele vem narrando toda a história do Antigo Testamento, né? Vem trazendo toda essa história do Antigo Testamento e apresentando o Jesus, Messias prometido do Antigo Testamento, e sendo ele o cumprimento dessa nova aliança. Jesus vai dizer, aliança do meu sangue, aliança do sangue de Cristo. Então, próxima semana, se eu permitir, falaremos sobre o Evangelho de Marcos. Tá bom? Que bom que você ficou e pôde me esperar mais 7 minutinhos que eu passei aqui. Glória a Deus. Espero que tenha sido esclarecedor, proveitoso para você ter um pouco mais da compreensão desse Evangelho, que é o Evangelho de Mateus. É uma análise, uma introdução e uma análise do Evangelho de Mateus. Tá? Então, eu estou tentando consolidar as informações, né? E não ser uma informação muito pesada no quesito de academia, porque a gente precisa ganhar tempo, né? E eu preciso trazer de forma que a igreja, de modo geral, compreenda o que está falando, sendo dito, sendo trazido aqui. Amém, irmãos? Então, que bom que você ficou. Espero que tenha aproveitado, entendido. Qualquer coisa, manda mensagem. Eu posso demorar de repente para responder, mas vou responder alguma hora, né? Eu vou responder uma hora, eu respondo. Vamos ficar de pé, vamos orar. A boa notícia, o reino de Deus, arrependam-se. O reino de Deus, o reino dos céus está próximo. Essa é a boa notícia, a notícia de salvação. Arrependam-se, o reino dos céus chegou. Senhor, nós somos gratos a Ti pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, meu Pai. Pedimos que o Senhor continue a falar ao nosso coração. Te agradecemos pela Tua santa palavra, que de forma tão linda e maravilhosa tem nos ensinado, nos motivado a entender ainda mais sobre a Tua palavra. Continue conosco, continue nos abençoando. Possamos estar logo mais à noite aqui, às 18 horas, cultuando a Ti, Senhor, em unidade com a Tua igreja, com o Teu povo. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Meu irmão, vai na paz, Deus abençoe.